Vê. Conseguem ver? Alguém pode me responder Sim, com a sim, tá câmera? na tela, Lu. Obrigada, porque eu Sim. não consigo enxergar o chat mais, tá? Então, Não, eu tá vou perfeito. colocar o PowerPoint em tela cheia, para vocês verem que eu continuei o PowerPoint de ontem, por isso não enviei para vocês, inclusive, no Classroom, e aí vou enviar depois da nossa aula, porque eu fiquei de terminar aquela segunda parte do que estávamos falando ontem, que foi a contextualização histórica do Círculo de Bakhtin, o que é o círculo, né? E aí a gente viu isso aqui tudo ontem, terminamos nessa página, né? Eu esqueci de dizer uma informação muito importante para vocês, que é por que chamar círculo? Né? Porque desde 1830, na Rússia czarista, que também proibia a circulação de saberes e controlava o que se podia ler, o que não se podia ler, etc., de uma maneira autônoma e às vezes até de uma maneira clandestina, grupos de intelectuais, artistas, pensadores, estudiosos das mais diversas áreas se reuniam no que eles chamavam de círculo de discussão. Então, apareceram diversos círculos desde 1830 na Rússia, em outros países também, mas na Rússia isso foi muito forte, né? A gente tem o Círculo de Praga na Alemanha, a gente tem outros círculos acontecendo, mas de 1830 até 1950 na Rússia houve uma disseminação de círculos de discussão. E um dos círculos de discussão era o que ficou conhecido como Círculo de Bakhtin, naquelas condições que nós vimos ontem, históricas, da Rússia stalinista, né, da transição da Rússia czarista para a Rússia stalinista, nos anos mais ferrenhos, que passam pela Guerra Civil, pela Segunda Guerra Mundial. E aí a gente entra, então, hoje na difusão do pensamento bakhtiniano. Ontem eu falava sobre o quanto os textos do Círculo acabaram ficando esparsos e fragmentados, porque parte deles foi destruída, porque parte deles, de fato, não foi publicada a tempo. Nos anos 30, Medvedev e Voloshinov passam pelo expurgo do Stalin, que eu citei ontem, e são mortos, né? Então, grande parte de coisas que eles escreveram também acabaram ficando, diríamos, avulsas, soltas, se perderam, né? Então, a gente começa a ter essas pessoas anônimas, elas se calam, elas têm, de certa forma, as suas histórias, entre aspas, apagada. É só nos anos 50 e final de 50, início de 60, que um grupo de estudiosos de Moscou começa a revitalizar, ao estudar as questões estéticas de literatura e de língua, que descobrem o Círculo de Bakhtin. Bakhtin, ele, né, pessoalmente ainda era vivo, morava nessa época em Saransk, que é uma província russa, é um dos lugares mais distantes da Rússia Ocidental, né? Eu vou para lá esse ano, se a pandemia deixar. A gente vai ter a Bakhtin Conference Internacional, que junta todos os pesquisadores do mundo para falar sobre os estudos bakhtinianos. E esse ano, que era para ser o ano passado e foi então prorrogado para esse ano, a Bakhtin Conference acontece justamente em Saransk, que eu vou me apresentar lá, se a pandemia deixar, como eu disse. Então, o Bakhtin morou nessa cidade no final da sua vida, já um Bakhtin mais velho e um pouco menos ativo, com vários de seus companheiros, né, de seus interlocutores falecidos ou, enfim, dispersos. E ele é descoberto por um grupo de estudiosos, como eu falei, de estudantes, que começam a revitalizar os seus escritos
publicados, não publicados, principalmente não publicados, né? E começam a, então, juntar ensaios, inclusive de épocas diferentes, ensaios da juventude, 1929, e ensaios já da maturidade, né, dos anos 60. É nesse momento, então, que aparecem novas publicações na Rússia sobre Bakhtin. Especificamente, a gente tem alguns textos importantes, e eu vou citá-los, tá? Problemas da Poética de Dostoiévski, que em 29 chamava Problemas da Obra de Dostoiévski, e foi revitalizado, reescrito, se tornou uma outra obra que a gente veio a conhecer, é esse que a gente tem contato, foi publicado em 63 na Rússia, e esse de 29 ficou esquecido, mas nos arquivos que foram abertos nos anos 60 para 70, a gente consegue, então, ter esse acesso, e a Sheila Grillo e a Katerina Volkov estão traduzindo o Problemas da Obra de Dostoiévski, que vai aparecer com um outro nome, elas vão explicar por quê, mas elas estão nesse processo de tradução. Outro texto importante, que foi escrito em 30 anos, praticamente, junto com o Problemas da Obra Problemas da Poética de Dostoiévski, é o Cultura Popular na Idade Média no Renascimento, que também é publicado nos anos 60, orquestrado por esse grupo de estudantes. Bakhtin vive até os anos 70, especificamente 75, e esse número, esse ano, eu não esqueço, porque foi o ano em que eu nasci, né? Então, ele morre em 75 e Bocharov fica como um dos seus legados, aquele que tem o detentor dos arquivos bakhtinianos. Mas ainda na Rússia, dos anos 60 e 70, é que começam a aparecer e começam a ser abertos os arquivos de Bakhtin, de Voloshinov, entre outros membros do grupo. Só nesse momento é que começa a ter, no Brasil e no Ocidente todo, contato com esses textos. Textos que foram publicados. Vejam que ontem a gente fez um apanhado histórico e eu disse para vocês, olha só, o Círculo aparece em Nebel em 1920, mas antes disso, Medvedev e Voloshinov já produziam e já tinham contato, né? 15, 17. Então, desde esse momento até os anos 70, olha o tamanho do hiato, né, do período histórico e de produção e de, inclusive, transformação no pensamento dessas pessoas que, ao viverem, mudam de opinião, amadurecem, etc. Então, começam a ter textos que até em determinados momentos, e isso está lá naquele texto que eu pedi para que vocês lessem para ontem, que eu escrevi junto com o Toninho, que é o Recepções, é um capítulo de livro, que mostra ali um quadro geral das grandes obras, tendo em vista principalmente como elas chegaram no Brasil, mas é importante a gente ter consciência do quanto que, num primeiro momento, então, nos anos 70, né, a gente teve esses primeiros contatos da difusão da obra bakhtiniana de uma maneira muito fragmentada, atrapalhada, até meio caótica, de certa forma. Por quê, Lu? Porque a gente não tinha cronologia, porque os ensaios foram reunidos em grupos de textos que foram publicados como livros. Então, dois exemplos bem fortes, bem substanciais, são Estética da Criação Verbal, que agora, né, nos anos 2010 para cá, tem sido publicado separadamente, como foram escritos, e aí a gente começa a ter uma outra visão desses textos, traduzidos agora pelo Paulo Bezerra, assim como a gente tem, num primeiro momento, as leituras feitas das obras bakhtinianas a partir de tradutores, né? Então, chega no Brasil nos anos 70, os primeiros contatos, o nome do professor de cultura e literatura russa, que eu não lembrei ontem, porque eu confundo com o nome do Mateus, né? O sobrenome do Mateus é
Schwartzman, e o Boris, que é o professor de literatura, é Schneiderman. E aí eu falei, não vou falar bobagem, depois eu me lembro certinho e falo para vocês. Então, o professor Boris Schneiderman, da USP, que faleceu há pouco tempo, infelizmente, era um legado vivo, né, dos estudos bakhtinianos, foi um dos grandes precursores dos estudos bakhtinianos no Brasil. Ele trabalhava com literatura, e especificamente com Dostoiévski e Tolstói. Hoje a gente tem a professora Helena Vassina no grupo, com o grupo dela na USP, que se volta especificamente para Tolstói, como Medvedev também fez, enquanto Bakhtin trabalhava com Dostoiévski, mas Medvedev também deu curso sobre Dostoiévski. Então, a gente tem esse primeiro contato vindo da Rússia, especificamente pela voz de Boris Schneiderman, que orienta pessoas muito importantes que ainda são vivas e produzem muito, como, por exemplo, a Irene Machado, da ECA, que é uma professora que trabalha, inclusive, com a relação Bakhtin e Lotman, que é um outro pesquisador da semiótica da cultura russa, e ela trabalha com semiosfera e trabalha muito com questões de arte e mídia, tanto que ela é professora da Escola de Comunicação e Artes da USP. Mas, principalmente, a gente tem contato e contato com os textos vindos de outras traduções. E isso faz com que a gente tenha, num primeiro momento, uma leitura um pouco atravessada. Como assim, Lu? Veja, os textos na Rússia acabam aparecendo, né, e Bakhtin acaba sendo conhecido nos anos 60 e 70. Aí ele morre em 75. E justamente nesse mesmo momento, final dos anos 60, início dos anos 70, ele começa a ter os seus textos traduzidos, principalmente por estudiosos norte-americanos e franceses, né? E aí a gente vai ver década a década como é que essas obras e que nomes são esses desses estudiosos, como é que eles chegaram no Brasil. Então, a gente tem, eu já citei aqui no Brasil, o professor Boris Schneiderman, citei a professora Irene Machado, a gente tem vindo a partir de outras traduções, né, do inglês, o Carlos Alberto Faraco, que vai, inclusive depois, mais para frente, nos anos 90, trazer uma Bakhtin Conference, dessa que eu disse que esse ano vai ser em Saransk, aqui no Brasil, no Paraná, quando ele era professor da UFPR, e a gente tem muitos estudiosos e muita influência de uma leitura francófona, né? Que são as traduções vindas do francês. Dentre essas pessoas, a gente pode citar a Beth Bright e o grupo dela, que acabam tendo uma força muito grande, muito expressiva e muito importante nos estudos bakhtinianos no Brasil. Além disso, a gente tem Vanderlei Geraldi, João Vanderlei Geraldi, na Unicamp, que junto com outras pessoas, a partir de uma tradução do espanhol, feita pela Tatiana Bubnova, começa a pensar Bakhtin e educação. E isso vai desembocar numa concepção diferente de ensino de língua, a partir dos gêneros, a partir do texto e do discurso, nos PCNs, na LDB, né? Porque essas pessoas começam a ter contato com esses textos. Mas elas têm contato com esses textos nos anos 70 de uma maneira meio proibida. A gente não pode esquecer que aqui no Brasil, nesse momento, a gente estava vivendo os anos duros da ditadura militar, né? Regida pelo AI-5 e tudo mais. Então, esses textos ainda não chegavam de uma maneira explícita e forte na academia. Eles só vão chegar, a gente vai ter, no final dos anos 70 e nos anos 80, aquilo que a gente chama de uma primeira recepção dos estudos bakhtinianos no Brasil. A gente ainda tinha, na academia, estudos estruturalistas e entendia-se a linguística como a definição daqueles estudos pormenorizados das unidades mínimas dos níveis de língua, então morfologia, fonologia, fonética, sintaxe, no máximo semântica.
começam a aparecer nos anos 90, não só os estudos bakhtinianos na academia, mas a ideia, a noção, a concepção de discurso. E eu me lembro, porque aí agora eu estou ficando velha, né? Eu entrei na graduação em 94. Na minha graduação, eu não tive teorias discursivas, mas eu lembro de ter alguns seminários, discussões em grupos, começava a ouvir sobre esses autores e suas concepções de linguagem. E eu me lembro de ver uma palestra da Eni Orlandi, que é a pessoa que traduz, porque fez pós-doc com o Pechet na França e que traduz o Pechet no Brasil, falar naquela época, eu não sou linguista, eu sou analista do discurso. Isso, naquele momento histórico, tinha uma significação muito forte, e até hoje a gente ainda sente um pouco os resquícios disso. Quando eu entrei em Assis, por exemplo, eu ouvi de alguns colegas assim, mas você não é linguista, você trabalha com discurso, você é analista do discurso. Como se a análise do discurso, naquele momento histórico, para aquilo que se entendia como linguística naquele momento, não fosse linguística, né? Exatamente porque vai se preocupar com as questões sociais, com a língua em movimento, com a concepção de metalinguagem, de translinguística, como chamam os franceses, e como se propõe na sua poética sociológica Voloshin, né? Como proposta filosófica de análise, né? Então, é importante a gente ter um pouco essa noção. Só nos anos 2000 é que começam a aparecer disciplinas de análise do discurso na pós-graduação e na graduação, já no final de 90, mas principalmente nos anos 2000. Nos anos 90, a gente vai ter o boom dos estudos bakhtinianos no Brasil. Ele toma todas as áreas, todas não, mas muitas áreas, e acaba tendo muita leitura, um momento de muita divulgação, né? Ele vai para os documentos oficiais, é o momento de abertura dos arquivos bakhtinianos na Rússia, e também a gente tem um momento próspero, né? Que é o momento da abertura, né? Então, a abertura no Brasil da ditadura militar aconteceu em 85. No entanto, o reflexo da ditadura militar vai e avança até para mais dos anos 90. Não é assim, né? Acabou a ditadura, agora pode ter liberdade de expressão para ler, falar, estudar o que quiser. Não, não é bem assim. E como isso é feito, da maneira como é feito, historicamente. E também a gente tem ainda o AI-5 e a censura no pé das pessoas, mesmo depois da abertura. Então, nos anos 90, começa a ter uma mudança de mentalidade e uma expansão dos estudos discursivos no Brasil. Não só no Brasil a gente vai ver. Aí, só em 2000 que a gente tem, cunhado pela Beth Bright, a nomenclatura análise dialógica do discurso como uma proposta filosófica que vem da filosofia bakhtiniana, mas que no Brasil se adentra o campo da linguística, e dentro do campo da linguística, especificamente da análise do discurso, com uma episteme, com um jeito específico de fazer essa análise discursiva, e esse jeito específico é a dialogia, que é o centro nevrálgico da teoria bakhtiniana. Isso é super importante porque nos coloca num lugar. É nesse momento que a gente começa a ter linha de pesquisa com esse nome, que a gente começa a ter, então, no CNPq, o nome Análise Dialógica do Discurso, que começam a aparecer, muitos deles fundados, inclusive, pela própria Beth Bright, né? E aí a importância dela, historicamente, dela e do seu grupo, Nampol, por exemplo, né, o grupo bakhtiniano Nampol, e aí, como eu estava dizendo, também de outros, nunca a gente faz nada sozinho, é sempre, né, uma coletividade, né, e aí Geraldo, Faraco, Miotelo,
né, entre tantas outras pessoas. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, eu não quero ser injusta e esquecer de ninguém, mas, ao mesmo tempo, é muita gente. O que eu estou dizendo é, a gente tem uma profusão muito grande dos estudos bakhtinianos no Brasil. E, hoje em dia, depois de todo esse histórico, eu vou chegar nos anos 2020, a gente não mais incorpora apenas uma teoria, a gente dialoga com outros estudiosos de outros países e a gente já tem a nossa identidade, o jeito brasileiro de se ler Bakhtin, né? A análise dialógica do discurso é essa proposta, inclusive metodológica, né? E aí a gente, inclusive, quando conversa com outros pesquisadores de outros países, eles nos dizem, uau, a gente não pensa nisso aqui ainda, ou como é que vocês fazem isso? Então, isso é muito interessante, é bem um processo da antropofagia, né, modernista, de Oswald de Andrade, que a gente pega o alimento, né, as influências de dentro e de fora, e a gente digere e, como diz a Clarice, vomita uma estrela de 1000 pontas, né? E aí a gente produz com o nosso olhar, né? Essa maneira de se pensar o discurso. Em 2010, então, a gente acaba tendo o que eu estou chamando aqui de uma segunda recepção. Essa segunda recepção é porque a gente vai ter a revisão desses primeiros contatos e de como essas obras chegam. A gente vai ter uma discussão sobre a disputa de autorias, por exemplo, Marxismo e Filosofia da Linguagem aparece em 79 no Brasil, feita a partir de uma tradução francesa, que apareceu na França em 77, feita pela Marine Aguelot, prefaciada pelo Jacobson, e com o nome do autor Bakhtin, e, entre parênteses, Voloshinov, inclusive escrito de um outro jeito, né, com SH. E aí, é só depois é que a gente começa, junto com outras pessoas, claro, de outras culturas, de outros países, com a abertura dos arquivos, né, a perceber que aquele texto que tinha uma dúvida de Voloshinov ou de Bakhtin, a gente começa a delinear, né, as questões de autoria e de peculiaridade, de singularidade de cada autor, sem esquecer, evidentemente, que essa produção ela é coletiva, como a gente disse ontem, né? Um pensamento coletivo que se faz e que, apesar da singularidade, tem a troca, a interação. E é por isso que isso é tão importante, né? O diálogo como interação. E aí, nos anos 20, a gente tem uma espécie de terceira recepção, porque a gente começa a ter, já nos anos 10, de 2010 a 2020, pesquisas que vão pensar a historiografia das recepções dos estudos bakhtinianos no Brasil, de um jeito filológico. A gente vai ter outras traduções feitas agora direto do russo, em diálogo com outras traduções de outros países, feitas pelo Paulo Bezerra, pela Ekaterina Volkov e pela Sheila Grillo, e a gente vai ter também grupos de pesquisa que vão se voltar para, ok, agora é pertinente, o pensamento bakhtiniano ainda nos cabe, como é que ele contribui e de que maneira eu posso olhar os enunciados que são produzidos hoje na contemporaneidade, num outro contexto, a partir dessa teoria. E aí entra a minha pesquisa sobre verbo e vocovisualidade, por exemplo, entre outras tantas, né? A professora Penha trabalha com cronotopia, a gente tem vários grupos que vão trabalhar com gêneros, e aí a gente vai tendo vários pesquisadores de vários lugares do Brasil e do mundo que vão pensar essas questões de revitalização, eu vou chamar assim, porque é muito mais do que uma revisão desses estudos. Até aí, tudo bem, gente? Eu vou passar, então, para as décadas. Vocês leram aquele texto que eu escrevi com o Toninho, eu também mandei mais outros 2 artigos hoje para vocês, para complementar o que eu falei ontem e o que eu estou falando hoje. Eu não vou fazer a leitura naquela tabela, por exemplo, dos textos, eu só vou citar muito rapidamente, por conta do tempo, para a gente ter a noção mesmo
alguns estudiosos que não dá para deixar de fora, não que os outros dê para deixar de fora, mas para a gente ter um norte de dos estudos. Bom, nos anos 70 começam a aparecer as primeiras traduções na Europa e na América sobre os estudos bactinianos. São os primeiros contatos que os escritos bactinianos têm e como eles chegam no Brasil também, né? Isso é feito no Brasil a partir de outras línguas e culturas. E isso é muito importante, porque quando a gente tem tradução da tradução, então, por exemplo, a leitura de Marxismo e Filosofia da Linguagem, que chega em 79 para nós, né, em português, feita a partir do francês, a gente já tem olhares dos tradutores que também vão escolher como traduzir, que lexema usar, que estrutura sintática, e isso vai fazendo diferença na interpretação do texto. A gente vai ter sempre isso, mesmo quando a gente lê diretamente, né? Mas quando a gente tem ainda a questão da tradução, a gente tem mais essa questão. Então, é muito comum a gente ler em várias línguas, né? Eu leio alguns textos do Círculo, claro, leio todos em português, do Brasil, mas eu leio em espanhol, eu leio em inglês, eu leio em italiano, eu leio em francês, né? E aí eu vou comparando, eu gosto muito, por exemplo, das traduções espanholas, feitas pela Tatiana Bubinova, e algumas com colaboração da Elisa Fala, que são feitas diretas do russo, né? Eu acho que são traduções primorosas. E agora a gente está tendo, como eu disse, as traduções vindas também direto, não que as outras sejam jogadas fora. Tem uma questão que eu acho que é importante a gente colocar, que é o, aspas, purismo, ou uma espécie de clã, né? Um grupo que se diz detentor do saber bakhtiniano, ou que acha que pode dizer que tradução é boa ou não, que leitura é válida ou não. Eu acho isso uma bobagem incrível, porque eu acho que os textos estão aí e o conhecimento é amplo para que a gente possa, de fato, pensar sobre ele nas várias línguas que a gente puder, né? E conversar e dialogar, interagir, de fato, como, inclusive, o próprio Círculo fazia e propõe como epistemologia metodológica, né, de linguagem, de pensamento, de cultura, de sociedade, de ordem, né? Vindas do inglês, né? Então a gente tem, eu citei aí alguns estudiosos importantes, né? Que começam a fazer essas traduções e que estão aí até hoje ativos e são fundamentais. No inglês a gente pode citar Craig Brandis. O Brandis é um autor que hoje cuida dos arquivos bakhtinianos, a partir da Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Galintyanov, que é búlgaro e que também fez pesquisas na Rússia, e tem um texto que a gente está revisando para sair traduzido, eu e um outro grupo de pessoas, mais 3 tradutores, para sair em português, que é um texto em que ele trata da relação entre Bakhtin e Lukács. Karl Emerson, que eu citei ontem, né? Clarke, Holkist, Ken Hirschkopf, Anthony Wall, entre outros. A gente tem aqui pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, né? Então, do mundo anglo-saxão, né? Então, eu estou pegando a língua inglesa, não o país especificamente, né? Da mesma forma, a gente tem na cultura francófona alguns nomes que são importantes, né? Jacqueline Autier-Revy, que é a primeira que está citada aí, ela é super importante porque ela tem um texto chamado Palavras Incertas, em que ela vai desenvolver as noções de heteroglossia, de heterogeneidade mostrada e não mostrada, marcada e não marcada, e toda a discussão que ela faz a partir para a heterogeneidade, ela parte da dialogia bakhtiniana. Ela faz esse estudo a partir do estruturalismo na França, né? Então, veja que a questão da dialética, que a gente vai ver hoje como parte do método também, materialista histórico, que desenvolve, desemboca na dialogia,
de alguma maneira, quando chega na França, é meio que freada, porque ali os estudos estruturalistas são muito fortes, né? Da mesma forma, a Júlia Kristeva, né, que também faz tradução, ela faz o prefácio do Problemas da Poética de Dostoiévski, em 70 e, não lembro, nos anos 70, na França, ela vai desenvolver a noção de intertextualidade que a gente tanto escuta. O Bakhtin e o Círculo não usaram esses termos. É a Júlia Kristeva que vai utilizar esse termo interdiscurso, intertexto, né? E que vão ser incorporados esses termos, essas concepções, por exemplo, na linguística textual, e que a gente vai usar tanto, e a gente vai ver tanto nos materiais didáticos, entre outros lugares, né? Ela vai falar do campo da literatura, do lugar da literatura. Então, a gente tem esses dois nomes muito fortes e muito importantes, duas mulheres porretas aí, né? A Jacqueline Autier-Revy e a Júlia Kristeva, que vão, uma da linguística e outra da literatura, que vão, de alguma forma, encampar a divulgação e utilizar o pensamento bakhtiniano para a construção das suas teorias, do seu pensamento. A gente tem o filólogo Roger, que é um grande companheiro de pesquisa da Bénédicte Vautier, que é o outro nome que está aí, que vão pensar, do ponto de vista da filologia, a estrutura dos estudos bakhtinianos. Ontem eu já citei a Bénédicte Vautier-Revy, também disse para vocês que ela foi minha supervisora de pós-doc. Ela é que vai difundir aquele nome que eu usei ontem, que o Yuri Medvedev também usa, que é Círculo BMB, né? Então, esses são alguns nomes importantes, como Serriot, entre outros. O Serriot vai retraduzir o Marxismo e Filosofia da Linguagem em 2012, e ele leva um tempão para fazer isso, mais de ano, porque ele lança depois uma tradução que existe hoje para a gente comprar, russo e francês, e ele vai ter um prefácio importante em que ele defende a autoria de Voloshinov e vai pensar os seus estudos a partir dos arquivos. Tem muitos outros, eu vou citar apenas esses. Aí, na cultura espanhola, eu já citei Tatiana Bubnova, que é mexicana e que traduz direto do russo, Bakhtin, e Iris Zavala. Zavala faleceu ano passado, se eu não estiver enganado, por Covid-19. Ela já estava debilitada, já era bem velhinha e não conseguiu resistir ao vírus. Ela é caribenha, ela era uma literata, tem uma produção de romances e de poesias muito fortes na literatura espanhola, mas ela morava em Barcelona e então tinha esse trânsito, né, entre a América e a Europa. E a gente tem também aqui na América Latina, na Argentina, os trabalhos da Pampa Olga Aran, que é de Córdoba e que trabalha com dicionários, e ela vai fazer um estudo muito interessante de um Bakhtin semioticista. E é muito interessante porque, veja, eu estou falando de maneiras de se ler Bakhtin e o Círculo, né? Então, quando a gente pensa Craig Brandestig, Galicia 9, Anthony Wall, entre outros, a gente vai ter um olhar do campo de vista da cultura, os estudos, a contribuição deles para os estudos culturais e literários é extremamente importante, né? Como a gente tem o White, também tem, esqueci o nome do outro, esqueci o nome agora, que vão pensar a sociolinguística e a sociolinguística cultural a partir dos estudos de Voloshinov, né? Na França, a gente tem estudos filológicos com o Roger, e aí a gente tem linguísticos com a Autier-Revy, que vai para a análise de discurso de linha francesa, e a Kristeva nos estudos literários.
E a gente vai ter na cultura espanhola a ideia, né, de Bakhtin como círculo e também a semiótica. Na Itália, a gente vai ter uma leitura de Bakhtin, um Bakhtin semioticista, né? E isso acaba aparecendo tanto na Voz do Ponto, que foi um dos tradutores direto do russo, que está vivo e que tem uma forte parceria no Brasil, especialmente com o grupo do Miotello, o GG, mas também com outros, e o Pelise, né? Que vão, então, ser núcleos diferentes na Itália, que vão pensar Bakhtin a partir desse lugar. Hoje em dia, o filho do Augusto Ponzio, Luciano Ponzio, que é do GED, né? Tem trabalhado conosco e tem trabalhado as questões de artes plásticas, da pintura especificamente, junto com outros autores que vão pensar o teatro e outras manifestações artísticas a partir dos estudos bakhtinianos. Mas eles não são os únicos. Robert Stan, que eu esqueci de colocar aí, já trabalha com o cinema a partir dos estudos bakhtinianos, assim como Anthony Wall trabalha com as artes plásticas, ele analisa pinturas, e a Haynes, que também tem um livro chamado Bakhtin in Visual Arts, né, que a gente não tem traduzido em português, mas que, vejam, são outras leituras que vão pensar Bakhtin de outros lugares. E qual é o lugar do Brasil? Entre outros, é o da análise dialógica do discurso. Esses nomes que eu estou falando são nomes importantes com quem que nos influenciaram e com quem hoje a gente tem acesso e conversa, né? A gente conhece, já trouxe para a Unesp, por exemplo, Craig Brandes, Galin Tianov, já deram curso aqui na Unesp, né? Anthony Wall também. A gente está traduzindo coisas do Galin Tianov, a Maria Inês e a Renata também trabalharam bastante com o Craig Brandes. A gente já teve aqui no Brasil também, pela Abralin, a presença da Otir Revi. Eu fui orientada pela Benedite Vautier no meu postdoc. A gente já teve contato com a Tatiana Bubinov. Eu conheço, fiquei na casa da Iris Zavala, em Barcelona. A Pampa Algaran também já veio aqui no CIED, como o Augusto Ponzio também já deu um curso na pós-graduação, e a gente vai trazer outras pessoas e essas pessoas de novo em outros momentos, quando a gente conseguir. Isso é importante porque, veja, eu disse, voltando um pouquinho, que nos anos 90 que isso começa a aparecer de uma maneira mais expansiva no Brasil. Mas é nos anos 2000 para frente que a gente começa a ter mais contato com essas pessoas e com essas leituras para poder ter uma leitura nossa. Esse intercâmbio, e isso não pode deixar de ser dito, foi estimulado por um Brasil petista, por um Brasil da gestão Lula e Dilma, que ampliou as universidades, então o número de universidades, mas também estimulou com bolsa, com auxílio, as pesquisas em todas as áreas, sem deixar de lado as humanidades. Com isso, a gente teve muita gente fazendo doutorado sanduíche, fazendo pós-doutorado fora, a gente teve possibilidade de ir para outros lugares, conhecer outras pessoas, ouvir o que elas tinham a dizer o que a gente tinha para dizer, voltar para cá, trazer outras leituras e fazer as nossas leituras com o nosso arcabouço e com a nossa criticidade, com a nossa leitura, com o nosso olhar autoral também, mais do que alguém que traz de fora e, aspas, copia, né, uma determinada literatura, a gente também faz as nossas teorias. E com hoje esse governo como a gente está, a gente tem um retrocesso também nesse sentido, pela falta de incentivo, pela falta de auxílio, pela falta de bolsa, pela discriminação à educação, à ciência, à pesquisa e principalmente às ciências humanas. Então, a gente não... É como se a gente estivesse voltando a uma ditadura militar de uma outra maneira, né? Em que a gente fica mais recluso, aí a gente tem ainda a pandemia que nos isola, então a gente vai ter que driblar isso e resistir de outra maneira. Bom, eu então falei aqui sobre os influenciadores.
Nos anos 70 e 80 no Brasil, como eu tinha dito, começam a aparecer os primeiros contatos. Eu já citei os nomes que eu coloquei aí, né? Boris Schneiderman, Carlos Alberto Farato, João Vanderlei Geraldi, Irene Machado, Beth Bright e os seus grupos de estudos, porque eles capitaneam, né, com os seus orientandos e conseguem, então, fazer essa expansão para que os estudos cheguem em outros lugares. Tem muitas outras pessoas, né? Eu vou citar só algumas delas, né? Marília Morinha, Dail Sobral, Solange Jobim, Maria Tereza de Freitas, Valdemir Miotello, eu posso continuar, né? Renata Marquesan, Geraldo Tadeu, Luciano Vidon, Maria Penha Casado Alves, Marco Vilata Neger, Grande Sistafusa, entre outros, né? Que vêm que são contemporâneos, né? Foram, por exemplo, eu fui orientanda da Renata Marquesan, que é do grupo, por exemplo, da Beth Bright, né? A Dail Sobral foi orientando de Beth Bright, né? Então, a gente vai tendo essas filiações, né? Que vão aparecendo com o desenvolvimento também dos grupos de estudo, como outros círculos de uma outra forma, né? E a gente vai fazendo essas coisas de uma maneira coletiva. Eu gosto muito de se pensar o trabalho coletivo, eu não gosto, eu sei que tem gente que gosta de trabalhar com pouca gente, ter 1, 2 orientandos, trabalhar de uma maneira mais isolada, é o jeito de cada um, eu não recrimino, eu não consigo. Tem gente que diz para mim, como é que você tem tantos orientandos, como é que você trabalha com tantas coisas? É o meu jeito de fazer as coisas, eu gosto de fazer assim, porque eu aprendo, né? Acima de tudo, eu aprendo com a voz do outro, que me interpela, que me pede coisas, que demanda coisas, e que me faz me movimentar para poder sair do lugar. Eu acho que é essa a grande questão bakhtiniana. Né? Esse é o primeiro período dos anos 60, 70 e 80 no Brasil, que é um período de discussão, de digestão, né, de conhecimento dos textos bakhtinianos, e que é como se estivesse sendo gerida, né, gestada a ADD do Brasil. Né, nesse momento ainda. Aí, nos anos 90, a gente tem os estudos bakhtinianos entrando na academia, com a profusão, o que gera uma profusão de pesquisas, uma profusão de publicações, formações nacionais na relação internacional. Aqui a gente ainda tem, em 94, por exemplo, o governo do FHC, que não foi tão aberto assim, mas e que não foi tão generoso academicamente, ainda que ele seja um acadêmico, né? Mas a gente tem, por exemplo, na educação, a grande questão que é a presença dos gêneros discursivos, né? Aparecendo aí, principalmente com uma discussão feita pelo Vanderlei Geraldi nos PCNs, né? E aí os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, e a LDB, vão, de alguma forma, instruir os planos estaduais e nacionais de educação, né? E a gente vai ter, então, a saída, diríamos assim, de uma mentalidade. Essa saída é entre aspas, porque até hoje ainda tem gente que acha que estudar língua portuguesa é estudar gramática. A gente sabe disso, né? Mas a ideia é a gramática é importante, mas a gramática pela gramática em si, não, porque a língua é mais que isso. Lembra que ontem eu comecei com uma citação dizendo que a língua é mais do que o estado de dicionário, né? O que isso significa? Significa que a gente sai de uma formação voltada para a sintaxe, para o lexema, para a morfologia, especificamente normativo, né? Estudos tradicionais de gramática, para uma perspectiva que coloca no centro da cena o texto como a grande unidade de estudo. Mas não o texto pelo texto em si também, mas o texto como uma unidade viva da comunicação e da interação humana. Né? E isso a gente deve aos estudos bakhtinianos e, especificamente, Roxane Rojo, com os multiletramentos hoje, e Vanderlei Geraldi, que são pessoas que vão trabalhar especificamente a questão da educação.
Nos anos 2000 e 2010, a gente tem um reconhecimento pelas associações, como por exemplo, na Ampol, como eu citei, e de linhas de pesquisa em agências de fomento como o CNPq, que vão entender, que vão incluir os estudos bakhtinianos já com o nome de análise dialógica do discurso. Então, hoje, se você entrar no Lattes e você tiver lá que colocar, né, vai preencher lá no Lattes publicação, por exemplo, né, ou apresentação de trabalho, enfim, vai chegar um momento lá embaixo da janelinha do Lattes que ele vai pedir palavra-chave, depois ele vai pedir área do conhecimento. Na área do conhecimento, a gente tem linguística, letras e artes, que são a nossa grande área. Dentro delas, a gente tem as linhas. E uma das linhas dentro da linguística é a análise dialógica do discurso, né? Que não vai aparecer com esse nome em outro lugar. É o nosso jeito de pesquisar Bakhtin. Esse é um segundo momento, que é um momento muito importante para os nossos estudos, com esse reconhecimento, que é um lugar importante, né, que nos dá lugar de fala, né, e nos dá, não, nós conquistamos esse lugar, né, com muito estudo sério. E também é um momento importante porque começam a aparecer as traduções diretas do russo, que nos ajudam a olhar a recepção dos círculos, dos estudos bakhtinianos de outra maneira. Então, ontem, quando a Camilati me perguntou assim, Lu, não entendi muito bem lá no artigo, vocês colocam lá, você e o Toninho, que existia na estética da criação verbal um texto que foi retirado. Não é na estética, é no Problemas da Poética de Dostoiévski. Sim, né? Um determinado... Por que isso aparece? Porque na organização que veio do francês, no francês não tem, então não veio para nós. E aí depois aparece na tradução russa, e assim a gente vai tendo outras visões. Marxismo e filosofia da linguagem é atribuído a Bakhtin quando é de Voloshinov. Então isso vai fazendo com que a gente olhe a teoria de outra maneira, a ordem dos ensaios não colocadas de uma maneira cronológica, e muitas das vezes, até por quem não sabe essa história toda que eu estou contando aqui, pega, por exemplo, estética da criação verbal ou questões de literatura e estética e acham que aquilo é um livro inteiro, com uma unidade, e que cada um daqueles textos é um capítulo que compõe a unidade do livro. E não, são livros de ensaios separados. Por isso, então, depois o Paulo Bezerra, nas novas traduções, e ele faz tradução da tradução dele mesmo, porque ele revê a própria tradução, com prefácios de pessoas russas, ou com arquivos, ou com outras pesquisas, que nos ajudam a entender o contexto, e aí a gente vai pegando de outras línguas também, vai conversando com outras pessoas, e vai pensando filologicamente, historiograficamente, a construção desse pensamento, né? Isso é muito importante. Tá? E aí a gente tem também, como eu estava dizendo, a instituição da ADD, que marca a conquista de um olhar brasileiro dos estudos bakhtinianos. E esse olhar dentro da linguística e especificamente como uma das teorias discursivas. Em 2020, então, já em 2010 começam a aparecer, mas estou marcando aí, não é assim, então hoje acordei e vou marcar que hoje é o início da terceira recepção, ou sei lá do que. Eu estou marcando dessa maneira, pode ser que muita gente discorde dessas marcações, mas é como eu enxergo a história dos nossos estudos e essa corrente, né, essa cadeia discursiva do pensamento bakhtiniano. Preciso entender isso para depois entrar nos conceitos, porque senão fica meio... do que você está falando? Tá, Bakhtin mas não tem mais só um? Então isso é do Voloshinov? Quem é Voloshinov? Quem é Medvedev? Mas não era tudo Bakhtin? Então, quando a gente não sabe essa história, a gente fica meio perdido quando a gente ouve algumas afirmações ou lê alguns textos que não se preocupam com isso, porque não é a proposta. Então, é por isso que eu estou falando disso aqui no início do nosso curso, né? Para que a gente tenha essa noção, e aí sim a gente possa, bom, agora, sabendo disso, eu posso pegar tal texto e eu sei
qual é o caminho, que trajeto que ele teve, como é que ele chegou até aqui e como é que ele ressoa em mim, que leitura eu vou ter dele. Né? Então, nos anos 2020, a gente tem já, com as traduções diretas, novas leituras do pensamento bakhtiniano e a pluralidade de enfoques em todo o território nacional. A gente tem muitos grupos bakhtinianos no Brasil e muitos deles com peculiaridades diferentes, ou seja, com olhares singulares diferentes que os caracterizam, né? E cada um com a sua contribuição e com a sua importância, sem deixar ninguém de fora e, ao mesmo tempo, sem dizer tal grupo ou tal pessoa é mais importante que as outras. Todas elas são importantes, todos os estudos sérios, obviamente, têm a contribuição de se fazer e de fazer parte dessa história, né? Não só a gente estudar a história, mas a gente escrever, fazer a história enquanto grupo. E essa é a grande importância, né? Eu citei algumas correntes ou de alguns grupos, não quis colocar os nomes para não ser injusta e esquecer alguns, ou depois me dizerem, é porque você não gosta do fulano, não tem nada a ver, né? Mas, então, por uma questão didática, eu vou destacar estudos filológicos que vão se preocupar com a historiografia, então, com a revisão das recepções e dos textos bakhtinianos, com as traduções, com a terminologia, com a história do pensamento, e isso é muito importante, assim como também é muito importante, a partir dessa história, eu vou fazer o que com isso, né? Então, a contribuição de outros grupos, teórica e metodológica e analiticamente, que vão pensar em conceitos, em concepções, em desdobramentos dessa teoria na contemporaneidade. Né? O método da dialético, eu escrevo dialético, meu computador corrige errado, ficou dialética, mas é dialético-dialógica, né? É a dialética e a dialógica, mas junto, dialético-dialógica, sobre a qual eu vou falar ainda hoje, se der tempo. E, por exemplo, eu e o grupo da Glória de Fante, da PUC do Rio Grande do Sul, temos falado bastante sobre dialético-dialógica. A gente tem o grupo do GEDISC, da UFA, do professor Marco Antônio Vilata Neder, que também vai olhar desse ponto de vista, mas a gente tem outras pessoas que não vão admitir essa dialética e vão dizer, não, a metodologia bakhtiniana é só dialógica, tira essa dialética daí. Eu não consigo fazer isso, porque é a partir do materialismo histórico dialético marxista que o pensamento bakhtiniano se estrutura, e é por isso que vai pensar o enunciado a partir da materialidade, da concretude, né, da infraestrutura, e a gente tem aí uma influência muito forte da voz de Voloshinov, né? E eu vou falar o que é dialética e dialógica logo para a gente entrar no método. A gente tem, por exemplo, o grupo do GEBAC da UFRN, que vai com a Maria Penha Casado Alves, que vai trabalhar muito a questão da cronotopia, pensando contemporaneamente como esse, nem sei se existe essa palavra, né, como que a gente pode pensar essa cronotopia. Não é só ela que faz isso, a Marília Amorim tem um texto que eu acho muito legal, que ela vai falar de um cronotopo na cidade grande, e que eu chamaria de cronotopo claustrofóbico, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, fora a época de pandemia, né, no rush, às 6 da tarde, em São Paulo, na Marginal Tietê, a gente tem todo mundo e a gente está isolado, cada um dentro do seu carro, dentro da sua moto, dentro do seu fone de ouvido, né? Nos metrôs, nos trens, nos ônibus. Então, a gente tem um coletivo que, ao mesmo tempo, está isolado e ele é claustrofóbico. Se para, eu não tenho como sair do lugar e como é que eu vou sair daqui? Né? Uma enchente, por exemplo. Né? Então, nesse sentido, a gente vai pensando outros tempos e espaços, o movimento estático, a estaticidade do movimento, o silêncio do som, enfim, dá para a gente viajar nessa complexidade aí.
né? E vários grupos que vão trabalhar as questões dos gêneros na relação, gêneros discursivos e gêneros textuais. A gente tem um grupo de estudos na Ampol também sobre gêneros. A gente tem grupos que vão se voltar a essa questão para, inclusive, tratar de equívocos de como a questão dos gêneros chega na escola, com o nome de Bakhtin, mas sem ser bakhtiniano. Enfim, tem várias discussões, essa é talvez a seara mais polêmica, porque também foi a mais discutida e a menos estudada, eu penso, porque ao mesmo tempo que se fala muito, muito pouco se lê sobre, né, para se falar a respeito. E aí a gente tem grupos que são extremamente importantes, que vão se debruçar sobre essa noção e que vão se voltar para a educação. A gente vai ter um dia que a gente vai discutir só sobre isso. Eu vou destacar aqui as pessoas de Adail Sobral, que vai falar bastante sobre isso, vai estudar gêneros de um ponto de vista muito interessante, como Rodrigo Acosta Pereira, Nil Franco, Adail na na FURGS, Rodrigo e Rosângela Rames na UFST, Santa Catarina, Florianópolis, Nil Franco na UEM, em Maringá, mas também a gente vai ter o Luciano Vidon, que faz isso na UFPE, em Vitória, entre tantos outros. Tá? E a gente tem grupos que vão se voltar a outras materialidades além do verbal. Quem começou a trabalhar com isso foi o grupo da Beth Bright, que tem uma pesquisa expressiva e importante sobre verbo-visualidade, e ela vai pensar isso levando em consideração especificamente a materialidade, então como é que aparece isso no texto, né? E a gente tem o meu grupo, o GED, trabalhando a partir de uma pesquisa minha que está em desenvolvimento e sendo desdobrada. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar e aprender sobre verbo e vocovisualidade. E a diferença é que eu penso, primeiro, o vocal e o musical junto. Então, eu não acho que é só verbo visual, eu acho que é verbo e vocovisual. Não dá para deixar o tom, a entonação, o ritmo, a cadência, a voz social de fora. Não significa que a Beth deixe de forma alguma, ao contrário, né? Mas trazer isso, para mim, é pensar também como é a concepção de linguagem do círculo. Como é que o círculo pensa a linguagem? E, para mim, ele pensa a linguagem de uma maneira tridimensional, que eu estou chamando de verbo e voco visual. Esse termo não é um termo do círculo, ele não aparece nos estudos, nas obras, mas eu estou chamando assim por influência, né, da poesia concreta, mas também das vanguardas que influenciaram o círculo na Rússia, e estou pensando agora como é que essa potencialidade da linguagem como concepção vai aparecer especificamente em enunciados sincréticos multimodais. Vídeos, por exemplo, né, no audiovisual, em que isso é muito forte. E aí eu vou para a materialidade, mas não só nessa materialidade, eu também penso que essa potencialidade tridimensional, ela aparece em outras materialidades, mesmo quando a gente tem o romance, por exemplo, que é só verbal, só, entre aspas, né, verbal, expressamente, materialmente verbal, o Bakhtin vai falar no Problema da Poética de Dostoiévski, quando ele cita o poema de Pushkin, a poesia de Pushkin, a importância da leitura em voz alta para se pensar a entonação prosódica que engata o romance numa entonação discursiva, né? E que marca o emotivo volitivo, né? A valoração emotiva e volitiva no texto a partir de determinadas vozes e que eu preciso ouvir prosodicamente. Então, eu penso que isso também aparece. Alguém pode até me dizer assim, mas e Libras, que não tem som? Né? Eu não tenho necessariamente a vocalidade e a musicalidade da língua apenas na prosódica, no material audível, né? Então, em Libras, isso aparece pela expressão facial e corporal, e ontem até eu falei um pouco sobre isso, no grupo Reflexões Bakhtinianas, quando eu vi uma intérprete de Libras
fazendo a interpretação de uma canção, né? E ela mudava o ritmo, porque são três intérpretes diferentes, se vocês quiserem, depois eu trago para a gente analisar, mudava o ritmo musical da canção e a entoação, né, do engate do locutor que canta, ela mudava não o gesto em si, mas a expressão, a cadência corporal e a expressão facial e a maneira como ela entoava os gestos, que não são gestos, né? A língua, a linguagem, para mim, é vocal, musical, e tem entonação. Né? Então, é desse ponto de vista que eu estou olhando hoje a verbovisualidade. A gente vai falar um pouco disso depois do método, tá? São quase 4 horas.